E se eu te dissesse que pequenas quantidades de vitaminas e minerais são capazes de remodelar a forma como o seu cérebro pensa, sente e envelhece? Olá, hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. O que a gente vai fazer aqui é um mergulho profundo na relação entre os micronutrientes e a função cerebral. Vamos entender como essas substâncias, que parecem tão pequenas, influenciam a nossa psicologia, o nosso metabolismo e a nossa saúde durante a vida inteira. A ciência por trás disso é fascinante, é complexa e mostra como todos esses componentes juntos orquestram a nossa saúde mental. Para guiar essa nossa jornada, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o cérebro é um órgão tão exigente. Depois, a gente vai decifrar o código das vitaminas e a orquestra dos minerais. Em seguida, vamos explorar a conexão entre corpo e mente, fazer uma viagem pelas fases da vida e, no final, vamos amarrar tudo na ciência do equilíbrio. Vamos lá? Então, tudo começa com um fato que é simplesmente fundamental. O nosso cérebro é um órgão de altíssimo custo metabólico. Entender isso é a peça-chave para a gente compreender por que os micronutrientes são tão, mas tão vitais para ele. E para a gente ter uma dimensão real disso, olha só esse número. O cérebro, que é só uns 2% da nossa massa corporal, devora sozinho 20% de toda a energia que a gente gasta num dia. É um desequilíbrio enorme, né? E é exatamente isso que torna tão vulnerável, tão sensível ao nosso estado nutricional. É bem aqui que os micronutrientes entram em cena. E olha, eles não são só coadjuvantes, não. Eles são os verdadeiros reguladores que mantêm o cérebro em equilíbrio, na sua homeostase. Pensa neles como os maestros de uma orquestra, sabe? Garantindo que a sinfonia super complexa dos nossos neurônios toque em perfeita harmonia. E esses maestros, eles trabalham principalmente em 5 grandes áreas. A neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de se adaptar, de aprender. O metabolismo energético, claro, que é o combustível de toda essa máquina. O equilíbrio redox, que é basicamente a defesa contra o estresse oxidativo, o desgaste das células, a neurotransmissão, ou seja, a comunicação entre os neurônios, e, por fim, a neuroinflamação, que é a resposta imune do cérebro. Guarda bem essas 5 vias, porque elas vão aparecer de novo e de novo. Bom, vamos começar a decifrar esse código, olhando primeiro para as vitaminas. Elas são verdadeiros reguladores moleculares, que têm o poder de influenciar desde a expressão dos nossos genes até a forma como um neurônio conversa com o outro. Vamos pegar a vitamina D, por exemplo. Se você observar essa tabela, vai ver algo fascinante. Ela age quase como um hormônio no cérebro. Ela se liga a receptores específicos chamados VDRs, que são como fechaduras. E quando ela se encaixa, ela consegue ligar e desligar genes. Um desses genes é o do BDNF, que funciona como um verdadeiro fertilizante para o cérebro, estimulando o crescimento e a proteção dos neurônios. A implicação clínica disso é direta. A literatura científica associa de forma bem consistente baixos níveis de vitamina D a um maior risco de declínio cognitivo e também a sintomas depressivos. Agora, as vitaminas C e E. Elas são a nossa linha de frente da defesa antioxidante. O nosso cérebro é muito rico num tipo de gordura, os PUFAs, que são essenciais, mas também são um alvo fácil para o dano oxidativo. A vitamina E age como um escudo, protegendo essas membranas. E a vitamina C? Ela recarrega a vitamina E, permitindo que ela continue lutando, além de ser um cofator para produzir neurotransmissores. Mas aqui tem um ponto crucial que a tabela destaca. O excesso pode ser um problema, principalmente com a vitamina E em altas doses. Estudos mostram que pode ser prejudicial. Agora, vamos para um dos processos bioquímicos mais elegantes e vitais para o cérebro, o chamado metabolismo de 1-carbono. Imagina uma linha de montagem super eficiente. O folato, a vitamina B9, ele doa a matéria-prima, que são os grupos de carbono. A vitamina B12 atua reciclando o folato e, ao mesmo tempo, processando um subproduto que pode ser tóxico, a homocisteína. E a vitamina B6 é um cofator que ajuda em várias etapas dessa linha. O resultado de tudo isso funcionando bem? A capacidade do cérebro de manter o DNA saudável e de sintetizar neurotransmissores essenciais. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o que acontece quando essa linha de montagem falha. Um baixo status de vitaminas do complexo B leva ao acúmulo de homocisteína, uma substância que estudos associam à atrofia cerebral e declínio cognitivo. Repara como a tabela menciona polimorfismos, como o do gene MTHFR. Isso significa que pequenas variações no nosso código genético podem fazer com que essa linha de montagem seja naturalmente menos eficiente em algumas pessoas, o que pode aumentar a necessidade dessas vitaminas para manter o cérebro funcionando bem. Falando em complexo B, a niacina, ou vitamina B3, nos conecta direto com a produção de energia no cérebro. Ela é a matéria-prima para uma molécula-chave, o NAD+, que é o centro do funcionamento das nossas mitocôndrias, as usinas de energia das células.
Níveis adequados de NAD+, não só garantem a resiliência dos neurônios, mas também ativam umas proteínas chamadas sirtuínas, que a ciência tem ligado à longevidade e à proteção contra o envelhecimento cerebral. Ok, saindo um pouco das vitaminas, vamos entrar agora na orquestra dos minerais. E eles não são só tijolos para construir estruturas, não. Eles são sinalizadores dinâmicos que modulam ativamente a comunicação entre os neurônios e a força das nossas memórias. E o ferro é o exemplo perfeito do que a gente chama de fio da navalha. Durante o desenvolvimento, na infância, a falta dele é devastadora para a cognição. Mas, com o passar dos anos, o excesso se torna um grande problema. Ele pode catalisar reações que geram muito estresse oxidativo, levando a um tipo de morte celular que os cientistas chamam de ferroptose. E esse processo tem sido diretamente associado a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Agora, se a gente olhar essa tabela, o zinco se destaca pelo seu papel direto na sinapse, no ponto de comunicação entre os neurônios. Ele modula receptores que são cruciais para formar memórias, como os NMDA e AMPA. Já o iodo é a matéria-prima essencial para os hormônios da tireoide. E são esses hormônios que orquestram todo o desenvolvimento do cérebro no início da vida. Uma deficiência de iodo nessa fase, como a literatura descreve, é uma das principais causas evitáveis de dano cerebral permanente no mundo. E o magnésio? Ele age como uma espécie de porteiro do receptor NMDA, ajudando a evitar que os neurônios fiquem superexcitados, o que pode ser tóxico. Já o selênio, ele é incorporado em proteínas especiais, as selenoproteínas, que são algumas das nossas enzimas antioxidantes mais potentes. E, de novo, a tabela nos lembra, tanto para o zinco quanto para o selênio, o equilíbrio é tudo. A faixa ideal é estreita, e tanto a falta quanto o excesso podem trazer prejuízos cognitivos. Depois de a gente ter visto todos esses detalhes moleculares, vamos dar um passo para trás e ampliar o nosso foco, porque a verdade é que nenhum desses micronutrientes age sozinho, isolado. Eles fazem parte de uma rede incrivelmente complexa que envolve os nossos genes, nosso estilo de vida e o nosso corpo como um todo. E nesse quadro a gente consegue conectar os pontos de forma muito clara. Repara como um desequilíbrio específico em um micronutriente, como a baixa vitamina D, leva a resultados neurológicos como o declínio cognitivo através daqueles mecanismos que a gente já discutiu. As vias de BDNF prejudicadas, o aumento da inflamação. A mesma coisa para a deficiência de complexo B, que leva à hiperhomocisteínemia, e para o excesso de ferro, que induz a ferroptose. Tudo está interligado. E aqui a gente chega a um ponto fundamental, a individualidade. Por que uma mesma dieta pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes? Muitas vezes, a resposta está na nossa genética. Variações em genes como VDR podem mudar o jeito como nosso corpo responde à vitamina D. Variações no MTHFR, como já vimos, afetam a necessidade de folato. Isso mostra que a nutrição ideal não é uma receita de bolo. Ela depende muito da nossa biologia individual. Agora, vamos avançar na nossa análise e ver como tudo isso muda ao longo do tempo, porque a importância de cada micronutriente não é estática, ela muda radicalmente com a idade. As necessidades de um cérebro em plena formação são muito diferentes das de um cérebro que já está no processo de envelhecimento. E essa linha do tempo resume muito bem essa jornada. Nos primeiros 1000 dias de vida, da concepção até os 2 anos, a prioridade máxima é a construção do cérebro. Por isso o foco é em ferro, iodo, zinco, folato. Na infância e adolescência, o cérebro está focado em plasticidade e aprendizado. Na vida adulta, a gente busca manter o metabolismo, o humor e a cognição. E na terceira idade, o jogo vira para neuroproteção, para defender o cérebro contra os desgastes do tempo. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. E se tem uma mensagem central em toda essa ciência, é esta. O segredo não está em maximizar um único nutriente, mas sim em encontrar o equilíbrio delicado e sinérgico entre todos eles. E esse slide resume perfeitamente esse conceito do fio da navalha. De um lado da lâmina, a gente tem a deficiência, que causa prejuízos claros. Do outro lado, a gente tem o excesso, que pode ser tóxico e gerar mais estresse. Na prática clínica e na pesquisa, o que se observa é que o objetivo é sempre buscar a homeostase, aquele ponto de equilíbrio ótimo para a função cerebral. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E fica a reflexão final para a gente pensar. Se o equilíbrio de um único mineral, como o zinco, pode modular a forma como as sinapses formam nossas memórias,
como será que a complexa sinfonia de todos os nutrientes no nosso corpo está orquestrando a nossa saúde cerebral, o nosso jeito de ser, neste exato momento?